Então, o truque mais antigo da humanidade para poder influenciar alguém é quando se insere a culpa dentro da mente do ser humano. Um pecado original, não daquilo que você fez, mas daquilo que alguém fez. Mas dizem que é você que é o culpado. Olá a todos, meu nome é Marcelo Santos, aqui do canal Alvo da Consciência, e no vídeo de hoje eu pediria para você que assistisse até o final para que você pudesse entender esse contexto que nós estamos vivendo sobre a manipulação da mente, sobre a guerra das mentes que nós estamos inseridos. E se você assistir até o final, você vai compreender que muitos comportamentos que temos, eles não são nossos, mas são inseridos através de outro na nossa consciência. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho e mande um like aí pra gente. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a manipulação coletiva das mentes. Desde o início da humanidade, se tem o interesse de controlar tanto o comportamento como os pensamentos da humanidade. Se você olhar para os grandes sistemas e grandes religiões, você vai perceber que funciona dessa forma. E as técnicas de controle da mente e das emoções da humanidade, ela funciona e elas acontecem desde o princípio. Primeiro que grandes religiões foram criadas por grandes impérios. E o motivo foi dominação da mente humana e também a submissão da mesma, que atrai o ser humano para um poder central com um processo de obediência. Agora, eu te pergunto uma coisa. Aliás, o vídeo hoje ele vai conter algumas perguntas. Será que tudo que somos hoje, como crenças, hábitos, costume, comportamento, eles provêm de nossa própria escolhas? Será que tudo aquilo que você acredita sobre divindade, salvação, perdição, céu, inferno, pecado, foi uma busca do nosso autoconhecimento ou fomos influenciados pelo meio em que vivemos ou pelo meio em que nós fomos inseridos? Entenda o seguinte: o ser humano, ele é todo consciência, ele é pura consciência. E tudo aquilo que nós pensamos e fazemos tem a ver com os bancos de dados que nós temos inserido aqui dentro de nossa consciência. Tudo tem a ver com aqueles bancos de dados que você armazenou na sua consciência durante a sua vida. E esses bancos de dados, eles têm a ver com coisas que nós mesmos inserimos dentro da nossa consciência, e ele tem a ver também com coisas que outras pessoas inseriram dentro da nossa consciência. Isso aí estou falando de ciência, estou falando aqui também de psicologia e neurologia. Imagine então que a nossa mente, a nossa consciência, ela funciona como um computador de última geração. Mas dentro desse computador, que é a nossa mente, já existe alguns programas que rodam ali dentro dele. E mesmo que eu tente acessar uma outra informação, mas essa outra informação ela não está presente dentro dos dados que eu tenho aqui, dados mentais, que eu tenho dentro desse computador rodando, isso vai ser totalmente impossível eu acessar uma informação dentro desse meu computador, só que eu não tenho essa informação dentro desse meu computador, porque já existe uma formatação estabelecida. Então, é impossível uma pessoa acessar uma outra informação
que tenha dentro do seu computador ou dentro da sua mente, sendo que ele já tem uma formatação que já foi inserida dentro da nossa consciência. Agora, falando aqui dentro de um contexto religioso e teológico, usando aqui a neurociência e a psicologia do cérebro para entendermos um pouco como que funciona essas configurações que tem dentro da mente e que tem dentro da consciência coletiva, dentro da consciência da humanidade. E se nós somarmos então com o fundo histórico, nós vamos perceber que quase todos nós estamos inseridos dentro de um programa de formatação de mente coletiva e que, através do autoconhecimento, somente através do autoconhecimento, podemos então acessar outras realidades, além daquelas que foram implantadas dentro da nossa consciência. Você também vai perceber que a maioria das crenças que nós temos, ela não provém de nossa própria escolha, mas sim de crenças que foram implantadas, e acredite, com nossa permissão. E a outra pergunta é a seguinte: por que nós permitimos esses tipos de implantação mentais a respeito de crenças mentais e comportamentos? Por que nós permitimos isso? É porque a maioria de nós não temos dados mentais suficientes, argumentos de refutação suficiente para rejeitar a sugestão, e assim nós aceitamos sem questionamentos. Aceitamos quase tudo nessa vida em respeito de controle da mente sem o questionamento. Porque se eu não tenho dados mentais, o que são dados mentais? São o seu autoconhecimento. É quando você passa a conhecer mais sobre a vida. Você tem o hábito de estudar, o hábito de conhecer, o hábito de pesquisar, o hábito de questionar. Então, quando vem informações fora, nós temos alguns dados mentais, e esses dados mentais, eles vão servirem para proteger a nossa mente contra crenças sobre um controle da mente do ser humano. Então, quando uma pessoa ela tem pouco conhecimento, ela tem pouca cultura, ela tem pouca informação, ela recebe uma enxurrada e avalanches de informação dentro da sua consciência, de vários tipos e de vários grupos, e dentro ali da sua consciência, ela não tem dados ainda, dados mentais, para poder refutar aquelas ideias que ele está recebendo de diversas pessoas, de diversos grupos, de diversos sistemas. Ela acaba aceitando aquelas ideias, ela acaba incorporando aquela ideia dentro de si, e ela acaba aceitando todas essas ideias como fossem as suas próprias ideias. Mas na verdade essas ideias não vêm dela, essas ideias vêm de terceiros que de alguma forma lançou sobre a nossa consciência, e por nós não termos dados mentais aqui dentro desse nosso computador, nós não conseguimos acessar uma outra realidade, a não ser aquela realidade que está sendo naquele momento apresentada para nós. Aí você aceita essas ideias como que elas fossem suas próprias ideias. E por isso que eu pergunto, será que as suas crenças e as suas ideias, elas realmente são suas mesmo? Será que os seus medos, os seus anseios, as suas esperanças, elas provêm de você mesmo, ou ela provém de fora, inserido dentro da sua consciência? Você já ouviu falar que a repetição, ela é a arte da memorização e do aprendizado? Então, observe o seguinte: de quantas vezes é repetido em toda a história da humanidade sobre um tal pecado original? Você já ouviu falar sobre esse pecado original que afetou aí toda a raça humana, e sobre esse pecado original que quase todas as religiões do mundo, elas conseguem inserir a culpa dentro da mente do ser humano?
Eu espero que você continue até o final para que você entenda a ideia desse pecado original que foi inserido dentro da humanidade, onde causa nele uma culpa tão grande e que todos os dias essa culpa ela fica latejando dentro do seu subconsciente. Então é mais ou menos assim. Toda a raça humana ela se perdeu, toda a raça humana ela foi infectada por um suposto pecado que foi praticado por um suposto ser humano há milhares de anos atrás e que ninguém conheceu. E que todos nós temos a obrigação, se quisermos ser salvos, de pagar por esse pecado que foi cometido por esse ser humano há milhares de anos atrás e que está presente até os dias de hoje dentro do consciente e do subconsciente coletivo da humanidade. Acontece que a indução dentro da culpa, a indução da culpa dentro do sistema mental do ser humano, sendo repetida por várias vezes durante muitos e milhares de anos, de pai para filho, acaba então se tornando uma verdade absoluta. Então, quando o ser humano ele se pergunta quem eu sou, quando ele faz aquela pergunta, quem eu sou, que ela é repetida em vários locais, quando ele pergunta quem eu sou, aí imediatamente ele começa a acessar o banco de dados que tem dentro da sua memória e dentro do seu consciente, dizendo: eu sou, na verdade, um pecador. Eu sou um miserável pecador. Eu não sou merecedor de nada porque eu sou um pecador. Olha só como que a culpa inserida do ser humano, ela funciona. Eu já nasci com o pecado e preciso de uma redenção. Aí, nesse momento que você se sente um miserável pecador, milhares de religião vai abrir as portas para você e vai te fazer aquele convite solene, dizendo: vem para cá, porque nós temos a solução para o seu problema. Nós temos a solução para o seu pecado. E é nesse momento que as pessoas, que você, que eu, perdemos o nosso poder pessoal. E por que nós perdemos o nosso poder pessoal? Porque eles vão dizer: você sozinho não consegue se salvar. Para você se salvar agora, você precisa de nós, você precisa da gente. Nós temos, na verdade, a palavra certa, o antídoto certo, a fórmula certa para que você se salve desse pecado. E se você tentar se salvar sozinho, você não vai conseguir, porque o seu poder pessoal agora está na mão de grande sistema religioso que vai abrir as portas para tentar te perdoar de um pecado que nem você sabe e nem você lembra que você praticou. Agora, olha só até que ponto a culpa nos leva, a ponto de você não conseguir prosseguir adiante, a ponto de você não conseguir se salvar sozinho sem eles. Então, o truque mais antigo da humanidade para poder influenciar alguém é quando se insere a culpa dentro da mente do ser humano. Um pecado original, não daquilo que você fez, mas daquilo que alguém fez. Mas dizem que é você que é o culpado. Dizem que é você que tem que pagar por essa culpa. E esse foi o jogo que, em primeiro lugar, a Igreja Romana ela usou durante muito tempo e ainda usa, né? E depois as igrejas que provêm delas, as igrejas protestantes também usam desse mesmo sistema, dizendo: talvez você não saiba que fez o pecado. Talvez você não lembra que fez o pecado. Mas você fez o pecado. Está em você. E repetindo várias vezes, até você acreditar que realmente eu fiz o pecado. Não, eu sou culpado. E agora, como culpado, eu preciso me redimir disso. E como é que eu vou fazer para poder me redimir disto, dessa culpa que agora está me assolando, que está atormentando a minha mente?
é a hora que você não tem um outro escape se você não juntar com a grande manada do sistema religioso. E agora, para finalizar, nós vamos usar um pouco de raciocínio e lógica para a gente poder entender algumas questões que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Se Deus quisesse uma obediência cega às suas leis, então por que que Deus criou todas as possibilidades para que essas leis fossem violadas e fossem quebradas? Se Deus quisesse uma obediência cega, então por que Ele criou também todas as possibilidades para que essas leis fossem violadas? Eu vou usar um exemplo aqui, como que figurativo, para tentar ilustrar isso que eu estou falando. Suponhamos que eu tenho uma arma de fogo em casa. Eu tenho uma arma de fogo em casa carregada, veja bem, e eu tenho também filhos pequenos em casa. Mas na verdade, eu não quero que esse filho pequeno meu pegue essa arma para não acontecer um acidente. Mas eu apenas deixo ela em cima de um lugar acessível a essa criança e apenas adverto para que elas não peguem essa arma e deixo lá acessível o tempo todo. O que é que você acha que vai acontecer? É claro que o filho pequeno, uma hora ou outra, ele vai fazer o uso dessa arma e vai se acidentar com essa arma. E eu não vou poder culpá-los porque eles fez isso, porque eu, tendo consciência, sendo muito mais experiente do que ele, eu deixei uma arma de fogo carregada acessível a ele. Agora, por um outro lado, se eu tenho uma arma de fogo e eu não quero que os meus filhos ali, pequenos, acessem essa arma ou tenham acesso a ela, a primeira coisa, eu nem preciso dizer que eu tenho. Segunda coisa, eu sempre vou manter em um local totalmente seguro e escondido, por exemplo, dentro de um cofre, porque eu vou ter a certeza absoluta que essa arma de fogo não será acessada pelos meus filhos enquanto eles forem crianças. E nem mesmo quando adulto, porque eu tenho o poder dela. Mas aí, se você fizer essa pergunta para algum líder religioso que está dentro de um sistema e que usa a Bíblia como regra de fé e não como um instrumento de manipulação, porque esse que é o perigoso, é quando eu uso na intenção de manipular, ele vai dizer o seguinte: não, se Deus ele permitiu que o homem tivesse ali, Deus quis dar o livre arbítrio para essa pessoa. Deus não queria que fizesse alguma coisa como sendo robô, que fizesse alguma coisa automática, mas Deus quis dar o livre-arbítrio para o ser humano. Mas, no entanto, que arbítrio é livre quando escolher uma coisa dentre outras me leva à condenação? Que tipo de arbítrio é livre quando não é a minha vontade que está sendo feita, mas sim vontade de outras pessoas que está sendo feitas e não as minhas próprias vontades? Então isso não é um livre-arbítrio. Será que até hoje, no século XXI, o ser humano ainda não se deu conta de que todas as exigências feitas à humanidade não passa de formas de controle de reis, de monarcas, de líderes religiosos, egomaníacos que querem controlar a vida, que querem controlar o destino, que querem controlar os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos e aquilo que somos? Então, se nós precisamos acreditar que Deus precisa de alguma coisa, e esse Deus ele fica tão ofendido, ele fica tão colérico, ele fica tão furioso quando essa coisa não é feita por aquele a quem ele pediu que fosse feita, e pune severamente a pessoa do qual ele espera tal coisa. Nós estamos então falando de uma divindade que é totalmente inferior ao ser humano. É isso mesmo. E outra coisa, se você foi criado por um Deus
que te deu consciência e te deu raciocínio, e quando você usa essa consciência, e quando você usa esse raciocínio, e quando você pensa, e quando você questiona, e você então é punido por ter usado esse, vamos dizer, esse dom que Deus te deu, esse atributo que Deus te deu de usar a consciência para poder fazer coisas e descobrir coisas. Esse Deus, então, ele é intelectualmente inferior a nós, inferior ao ser humano. Mas para os grandes manipuladores da mente e da consciência, o questionamento ele é totalmente nocivo para um membro que pertence a alguma dessas instituições. Não estou falando de todas e não estou também generalizando. Estou dizendo que numa grande maioria, se um questionamento é feito mediante ao conhecimento científico e histórico, a liderança daquele lugar pode se sentir ofendida e ameaçada, porque dentro da mente deles, um fiel seu não pode questionar, não pode tentar descobrir, não pode usar a consciência e não pode usar a mente, que um próprio Deus criou o ser humano já dando condições para que ele pensasse, raciocinasse e questionasse. Por isso que a melhor forma de nós vivermos livre de toda dominação da consciência e controle da nossa mente e consciência é o autoconhecimento. E através do autoconhecimento se tem a liberdade do ser, que é, na verdade, o ser humano.